Chegamos então no método monta trivial função. É através desse método aqui que a nossa trivial será montada, né? Eu vou até a aplicação já está executada, eu vou pressionar F9, aqui estão os papéis. Né? Quando eu entro então num desses papéis aqui, por exemplo, para alterar, aqui nossa árvore montada com todos os módulos, né? E todos os formulários pertencentes àquele módulo. Né? Módulo de compras, compra pedido, cotação, requisição. E é evidente que para o administrador ele não tem acesso a nenhum desses módulos, né? Porque ele já tem um acesso completo. Então, se o cara tem acesso completo, eu nem verifico nada aqui. Já para o usuário aqui, olha, módulo contabilidade, ele só tem acesso aqui, esse usuário. Ele não pode alterar e não pode inserir do módulo contabilidade. Todos os outros módulos aí, todos os outros formulários, todas as outras janelas, ele não tem acesso nenhum. Tá? Depois a gente vai fazer um teste, nós vamos entrar no módulo contabilidade para verificar aí o acesso desse usuário nessas opções aqui, na janela AIDF e IMDF, tá? Perfeito. Então, para montar essa trivial aí, eu preciso de toda essa estrutura aqui, ó. Tá? Nós vamos lembrar que para montar a trivial eu realizava todo um procedimento RTTI. Tinha todo um procedimento RTTI aqui, olha. Primeiro para pegar os formulários e depois para pegar as propriedades e os campos dos formulários, tá? E agora eu não preciso mais disso, né? Porque os meus formulários, eles já foram carregados na minha variável lista formulário, ok? Então vamos compreender esse método aqui. Variáveis IJ para eu fazer algum laço. Eu tenho uma lista de formulários do tipo tDictionary, onde eu recebo aqui uma chave e aqui uma trinode. Né? Então eu vou guardar essa minha lista de formulários aí, é a lista vinculada à minha trivial. Tá? Eu tenho o nó raiz, que é o nó onde fica o nome do módulo, e o node form, que é filho desse nó raiz, né? Que são os formulários vinculados ao nó raiz. Tá? Então o nó raiz, esse aqui, por exemplo, é um nó raiz, e o node form é esse aqui, ó. Ok? Lista papel função. Eu vou carregar aqui a minha lista de papel função e aqui o meu papel função em si, né? Para eu verificar, isso aqui vai servir para eu verificar se o usuário tem acesso ou não naquele formulário daquele módulo. Tá? Quando eu estiver carregando aqui a minha lista, eu tenho que verificar isso, né? Perfeito. Então aqui, olha, vem os métodos de infraestrutura desse método, né? São métodos internos desse método, tá? Métodos aninhados aí, né? Que eu vou precisar, né, para criar os nós aqui no caso, né? Node módulo, aqui eu vou criar o nó do módulo, tá? Node formulário, aqui eu vou criar o nó do formulário, onde eu passo aqui o class name do form, e retorno um trinode. Aqui eu passo o nome do módulo, retorno um trinode. Get papel função, eu passo o nome da função e o nome do formulário e retorno um papel função VO. Add item trivial, aqui eu vou passar o nó que eu quero adicionar na trivial, vou passar a função e a partir daí eu adiciono mais um nó na minha trivial. E aqui começa a brincadeira, tá? A primeira coisa que eu faço é limpar os itens da trivial, por esse método ele é chamado. E esse método ele é chamado quando? Esse monta trivial função. Ele vai ser chamado aqui no controle da grid, olha. Monta trivial função, tá? Então, quando eu chamar o método grid para edits, ou seja, quando eu clicar em alterar, ou então clicar em consultar aqui, que eu chamo o método grid para edits, aquele método é executado e monta isso daqui para mim. Vamos retornar aqui para ele. Muito bem, limpa os itens. Depois em lista itens trivial, o que é esse lista itens trivial? Que eu não vi ainda. Olha só, é uma variável global, privada, é um object dictionary.
é onde ele vai ter aqui um TreeNode e um papel função. Tá? Ele é formado por isso daí, né? Então eu já instancio ele aqui, olha. Instancio a minha lista em itens TreeView nessa ocasião. Lista papel função. Lista papel função, onde é que está esse cara? Está aqui, ó. É a minha lista de papel função. Eu também já instancio ela nesse momento aqui, tá? Só que eu instancio ela fazendo já uma consulta, né? Eu chamo o método lista papel função do tPapel função controller, passando como filtro o ID do papel, ok? Então, esse lista papel função aqui, olha, vai chamar o papel função controller. O meu filtro é o ID do papel, tá? Então ele vai descer aqui para mim. Ele vai montar para mim essa lista de papéis aí. Na realidade ele vai pegar apenas um papel, já que eu estou passando o ID do papel aqui, né? Ou não. Se eu estou passando o ID do papel, ele vai pegar aí pelo menos 3 ou 4 funções, né? Se eu tiver inserir, alterar, excluir e o habilitar formulário, então eu pego aqui 4 itens, tá? No meu caso aqui eu montei só com inserir, excluir e alterar. Então eu vou pegar 3 itens nessa lista aqui nessa ocasião, tá? Instancio aqui agora o meu lista formulários. O meu lista formulários, ele também é uma variável local. É um dicionário que vai ter aí uma chave e um TreeNode. Vamos ver. Aqui instanciei ele. Muito bem. Vou agora armazenar os formulários na lista. Para armazenar os formulários na lista, eu vou varrer o meu lista formulário. Não é o meu lista formulários. Meu lista formulários é um T-Dictionary que eu vou armazenar aqui. Eu vou vincular uma chave aos meus TreeNodes, tá? Esse lista formulário é aquela lista de onde eu carreguei os formulários do arquivo de recursos, tá? Perfeito. Aqui, olha, eu crio um nó raiz, chamando lá o método interno aqui, node módulo, passando o módulo como parâmetro. Depois eu crio um node form, né? Adicionando aí um filho à raiz. Como parâmetros eu passo o node raiz, porque esse formulário vai ser filho daquele desse nó raiz, no caso aqui, que é o nó onde está o nome do módulo, e passo a descrição do formulário, né? Então o que é que está acontecendo aqui, ó? No nó raiz está aparecendo o módulo cadastros, tá? Logo depois, para eu criar o formulário, eu pego a descrição do formulário, tá certo? Na descrição do formulário, agência bancária, almoxarifado, atividade, por aí vai, ok? No final das contas, nesse primeiro laço, eu vou ter essa estrutura aqui, ó. Os meus nós raízes, os meus nós que estão na raiz, e os meus nós com o nome dos formulários, tá? Se você deixar apenas esse laço, digamos que você tira esse laço de baixo aqui, você vai ter apenas os módulos e os formulários. Não vão aparecer esses itens aqui, as funções para você não, ok? No segundo laço, eu vou percorrer os formulários do sistema e adicionar os itens ao TreeView, né? Então, de novo, eu faço um laço em lista formulário, só que dessa vez para adicionar as minhas funções. Legal? Então, primeiro laço, aquela estrutura. No segundo laço, eu adiciono esses itens aqui, tá? E aqui o debug desse método eu vou deixar para você, né? Então você põe um breakpoint aqui, tá? Executa a aplicação, chama aqui os papéis, né? Consulta os papéis, clica em alterar, aí você vai debugar esse método com calma, tá? Passando por todos os métodos internos aqui, olha, ponha breakpoints também nos métodos internos, ok? Para saber quando é que você está passando por eles. E aí você vai compreender plenamente como é que está funcionando aqui esse método. Esse método já existe há tempos, né? A diferença é que ele utilizava RTTI e carregava apenas os formulários daquele executável. Agora nós pegamos os formulários do arquivo res e estamos também gerando a árvore, né, com base nesses formulários que estão no nosso arquivo res, tá? Aqui no double click do TreeView, deixa eu pressionar aqui, tirar os breakpoints e pressionar um F9 para ele executar.
Ok. No double click da TreeView, o que é que nós fazemos aqui? Olha? Nós pegamos o nó selecionado e guardamos na variável node, que é do tipo TreeNode. Não é? Se o nó for de nível 2, nós vamos alterar a imagem dele, de marcado para desmarcado. Legal? O que acontece aqui, olha. Cliquei 2 vezes, opa, deu uma exceção aí. Deixa eu executar de novo, item not found, deixa eu entrar com esse usuário aqui. Aí sim, ó. Tá? Esse usuário que pode ter sim as suas funções alteradas, né? Ele vai alterando aqui o meu ícone. E além de alterar o meu ícone, ele altera também essa propriedade aqui, ó, node alterado. Tá? Se você observar, dentro do função VO, não vai ser dentro de função VO, vai ser dentro de... Será que é papel função VO? Isso mesmo, dentro de papel função VO, eu tenho agora um campo transiente do tipo booleano para informar se esse nó foi alterado ou não, tá? Porque o que ocorria, né, que todas as funções no método anterior, elas subiam para o servidor, né, para serem atualizadas lá. Agora não, vão subir apenas as funções que foram realmente alteradas, tá? Então nós diminuímos bastante aí o tráfego de dados entre o servidor, entre a aplicação do servidor e a aplicação do cliente, tá? Por isso que eu armazeno essa informação aqui, né? Então eu pego de lista itens TreeView, esse nó em questão que está sendo clicado 2 vezes nele, e altero aí o node alterado, né? Porque essa lista itens TreeView, se nós recordarmos aqui, ela tem um papel função vinculado a cada nó, tá? Então eu pego o papel função dela, aqui, ó, pego o papel função desse nó em questão, e a opção node alterado, papel função VO, aqui, ó, node alterado, eu seto para true, tá? E quando nós estivermos salvando, né, que quando nós formos avaliar os controles CRUD e estivermos salvando, nós vamos fazer esse teste aqui, ó. O nó foi alterado? Foi. Então insira ele na lista de alterações para ele subir para o servidor, tá? Além de você debugar isso daqui e ver como é que está funcionando, e debugar também o anterior para entender como é que está funcionando, compare os códigos fonte, tá? Compare esse método com o método anterior para ver o que é que foi alterado, quais foram as melhorias que foram adicionadas ao código para que ele evoluísse.